Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Helene, de Arte do Colégio Ampliação, e hoje a professora está aproveitando aí que passou, o feriado de 7 de setembro para falar de uma determinada pintura que eu acredito que acompanha boa parte do imaginário brasileiro, que é Independência ou Morte, do artista Pedro Américo. Ela foi realizada em 1888 em Florença, enquanto o artista estudava na Europa. Então, nós vamos fazer uma breve leitura da imagem e depois a gente vai falar sobre o que realmente aconteceu e o que acontece quando a arte pinta alguma coisa em história. Então, vocês podem ver aí na imagem grande, né? Vamos fazer uma leitura. Então, aparentemente, ele mostra uma série de cavalos, né? Provavelmente tem mais de 50. Quase ao centro da tela, nós temos o Dom Pedro I gritando, né, erguendo ali a espada. Tem alguns homens erguendo espadas e outros erguendo o chapéu. Em torno desses homens, acredito que por ter menos importância, nós temos ali camponeses carregando alguns animais, né, como um boi. Tem um outro lá no fundo assistindo, né? Nós temos ali uma casinha bastante simples, parece um dia muito bonito. Estamos numa ribanceira e o pintor, ele dá essa composição de centralidade, né? Todo você olha e os seus olhos acabam retornando ao centro da obra. Então, vamos lá. Quando foi apresentada essa obra, foi na presença do Dom Pedro II e da Rainha Vitória, e o Pedro Américo ele causou uma série de desconforto. Isso porque no período, gente, na história, os historiadores estavam com uma postura mais positivista. Isso quer dizer que os historiadores eles estavam procurando que os documentos, que tudo que fosse realizado no momento seja fiel o que realmente aconteceu. Além de se indispor com os historiadores, ele também vai se indispor com os estudiosos e acadêmicos de geografia no país, né, no Brasil. Porque quando a tela chega no Brasil, os estudiosos de geografia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também ele vai observar a imagem e vai falar, não, mas não foi bem assim. Então, a professora foi fazer uma pesquisa, né? Então, boa parte se refere sobre a região, que era uma região isolada, então aqueles animais não estariam ali. Já seria necessário um outro tipo de animal, como a mula. Então, aqueles cavalos puro sangue, bonitos, provavelmente não estariam naquela região. A comitiva que acompanhava o Dom Pedro I não era tão grande, daquele tamanho, né? Mais de 50 homens, quase. E o uniforme dos soldados que acompanham o imperador não existia. Hoje, os dragões da Independência usam um uniforme inspirado na invenção do Pedro Américo. E além também, né, que a gente sabe aí das indisposições aí de saúde do Dom Pedro I, né, porque parece que ele estava com algumas problemas intestinais. Então, e ele recebe uma carta, o Pedro Américo, ele recebe uma carta, né, que as pessoas estavam falando, né, olha, não é fiel à história. Mas o que acontece, gente? O Pedro Américo, ele vai estar dentro de um movimento artístico, e esse movimento artístico é chamado de neoclássico. Os neoclássicos, eles têm a inspiração no greco-romano. Então, quando eles vão pintar alguma coisa, eles valorizam aquela situação. Quando é cena histórica, eles pintam de uma forma heróica. Então, o Pedro Américo ele está inserido em um movimento artístico. Então, pensem também, outro pintor desse movimento é o Jacques-Louis David. Então, ele pintou aqui, o do Napoleão Bonaparte em cima do cavalo, né? Então, se vocês olharem, o Napoleão também, ele parece um herói. Olha o tamanho do cavalo, está nos Alpes. Então, é aquela valorização do sentimento do herói.
Então, daí o Pedro Américo escreve de novo uma carta em que ele vai falar que o Grito do Ipiranga quer trazer a grandiosidade do evento, para ensinar e convencer quem o vê de que o momento da independência do Pedro I deve ter uma relevância celebrável. Então vejam só como ele consegue, né? Porque às vezes boa parte das pessoas remetem a essa pintura, porque ela está em boa parte dos livros de história. O povo deve ver o quadro e sentir-se bem com a história do país e aprender sobre esses grandes homens. Para isso, ele não poderia pintar um aristocrata mal vestido. Então vejam aí que ele está se explicando, mas ele está falando porque ele está inserido em um movimento artístico. Então ele não vai pintar de forma realista, sendo que no movimento artístico que ele estudou, ele teve professores, não era dessa forma que ele aprendeu. Então aí vai uma curiosidade, né? De que uma coisa são fatos históricos e outra coisa são movimentos artísticos. E como esse quadro, eu acho que o Pedro Américo conseguiu aí, né? Ele monumentalizou esse evento através de uma pintura. Ok, meus queridos? Espero que eu tenha aí trazido alguma coisa de curiosidade de artes aí, que é uma coisa que é arte envolvida com história. E que é bem importante a gente fazer uma boa leitura, saber o que aconteceu e também falar um pouquinho sobre o artista, né? Os artistas sempre eles estão inseridos em algum movimento artístico e esse movimento artístico vai ser liderado por determinadas leis, por determinadas inspirações, ok? Então é isso, meus queridos. Beijos e até mais. Fiquem bem.